Olá, meu amigo ou minha amiga. Hoje temos mais uma história emocionante para te contar. Fica até o final e já me dá aquela força se inscrevendo no canal e curtindo e comentando o que você achou da nossa história. Eu me lembro do barulho antes de me lembrar da dor. Um estalo seco, como galho grosso se partindo, e depois o silêncio. Um silêncio que eu nunca mais consegui tirar dos ouvidos. Foi na curva perto da ponte do Riachão, naquela estrada de chão batido, que descia entre os cafezais. José vinha com a carroça carregada de milho, os dois bois cansados do dia, quando a roda afundou no buraco que a chuva tinha cavado na véspera. Eu não vi. Fiquei sabendo pelos gritos de seu Aristides, que passava por perto com o gado. Enterrei meu marido num domingo de sol quente, daqueles que doem nos olhos. A terra vermelha da cova parecia sangue seco. Eu tinha 35 anos e 3 filhos pequenos segurando minha saia. Pedro, o mais velho, com 10 anos e um jeito de já querer ser homem. Lucas, com 7, calado demais para a idade. E Miguel, o caçula, com 4, que ainda perguntava quando o pai ia voltar da roça. Ninguém voltou. Eu queria dizer que a dor foi o pior, mas a dor, pelo menos, eu sabia o nome dela. O que veio depois não tinha nome. Veio fome, veio vergonha, veio o medo de acordar e não ter o que pôr na boca dos meninos. Morávamos numa pensão simples na beira da vila, um quarto só, parede de taipa e telha remendada. José pagava o aluguel com o que tirava vendendo milho e ajudando nas colheitas alheias. Sem ele, o dinheiro secou como poça em janeiro. Em 2 semanas eu já devia. Em 1 mês, Dona Zulmira, a dona da pensão, mulher de coração empedrado como o chão de agosto, bateu na minha porta com os braços cruzados. Sinto muito, Marina, mas eu também tenho contas. Não gritei, não implorei. Só peguei a trouxa de roupa, os 3 meninos pela mão e saí. A rua vira casa quando não sobra outra coisa. E eu aprendi isso do jeito mais cruel, dormindo debaixo da marquise da venda de seu Toninho, com Miguel enroscado no meu colo e Lucas encostado nas minhas costas, os 2 maiores fingindo que não tinham frio. Eu ficava acordada, olhando para o breu, escutando os grilos cantarem como se nada tivesse mudado no mundo, só tinha mudado o meu. Os dias se arrastavam feito boi cansado. De manhã, eu ia bater na porta de quem quisesse lavar roupa, capinar quintal, qualquer coisa. Às vezes conseguia um trocado, muitas vezes só ouvia hoje não. E o hoje não virou tão comum que eu já sabia de longe pelo jeito que a pessoa fechava a cara antes de eu abrir a boca. Pedro, meu filho mais velho, começou a fazer bico carregando lenha, e eu via nos olhos dele uma coisa que menino nenhum devia carregar tão cedo. O peso de ser homem da casa aos 10 anos. Teve noite que Miguel chorou de fome até dormir. Teve noite que eu chorei também, escondida de costas para eles, mordendo o pano da blusa para não fazer barulho. Rezei tanto que os joelhos calejaram no chão de terra da capela velha, onde eu ia, às vezes, só para ter um teto sobre a cabeça. Meu Deus, me dá um jeito. Eu pedia baixinho, olhando para o Cristo de madeira gasto pelo tempo. Não peço para mim, peço pelos meus filhos. O silêncio que vinha de resposta doía mais que qualquer palavra. Foi numa terça-feira, eu lembro porque era dia de feira e a vila ficava cheia, que cheguei ao fundo do poço. Atrás do armazém, onde jogavam as sobras do que não prestava mais para vender, eu vi um saco de estopa remexido por um cachorro magro, e dentro dele, restos. Um pedaço de pão duro, cascas de fruta ainda com um resto de polpa. Olhei para os lados. O sol batia forte, quase meio-dia, e a poeira da estrada subia com o vento seco de agosto, entrando pelo nariz, cobrindo tudo de um véu avermelhado. Meu estômago roncou tão alto que doeu. Miguel puxou minha saia. Mãe, eu tô com fome. Não pensei mais, ajoelhei perto do lixo e comecei a procurar o que ainda desse para comer. Minhas mãos tremiam, não de fraqueza só, mas de vergonha. Uma vergonha que descia pelo peito e apertava a garganta como corda molhada. Eu,
que fui criada para ter orgulho ali, remexendo lixo na frente dos meus 3 filhos. Foi então que ouvi os passos atrás de mim, pesados de bota de couro batendo na terra. Fechei os olhos um instante, esperando mais uma humilhação, mais um "sai daí, mulher", gritado com desprezo. Mas a voz que veio foi outra. "A senhora não precisa fazer isso." Levantei o rosto devagar. Era um homem alto, de chapéu surrado e a pele curtida pelo sol dos anos de fazenda. Os olhos dele tinham um jeito estranho de olhar, cansado, mas sem julgamento, como quem também já tinha visto o fundo do próprio poço. Eu não sabia, naquele instante, que aquele homem se chamava Pedro, que ele também carregava um luto que não cabia em palavras, e que aquele encontro, ali no meio da poeira e da vergonha, ia mudar para sempre o destino de mim e dos meus 3 filhos. Só sabia de uma coisa: pela primeira vez em semanas, alguém tinha parado e olhado para mim como gente. O homem se chamava Pedro. Descobri o nome antes mesmo de perguntar, porque foi assim que se apresentou, tirando o chapéu num gesto simples, quase tímido, como quem não tinha o costume de falar com estranhos havia muito tempo. "Pedro Antunes, tenho uma fazenda aqui perto, na saída da vila." Eu me levantei devagar, limpando as mãos na saia, o rosto ainda quente de vergonha. Meu filho mais velho também se chamava Pedro, e achei estranho o destino repetir nomes justo naquele dia. Fiquei calada. Não sabia o que dizer a um homem que tinha acabado de me ver remexendo lixo com os próprios filhos ao lado. "A senhora não precisa se explicar", ele disse, como se lesse o peso no meu silêncio. Eu também já passei fome. Sei o gosto que ela deixa na boca. Havia algo na voz dele que não combinava com a roupa surrada, nem com as botas gastas. Uma tristeza funda, antiga, curtida como o couro que ele usava. Não perguntei. Não era hora. Ele olhou para os meninos, Pedro segurando a mão de Miguel, Lucas um passo atrás, sempre desconfiado. E alguma coisa mudou no rosto dele. Um brilho triste de quem lembra. "Tenho um casebre na fazenda, vazio há tempos. Não é grande coisa, mas tem teto e tem fogão." Ele fez uma pausa, como se pesasse cada palavra antes de soltar. "Em troca, a senhora podia cuidar da casa grande, cozinhar, cuidar das galinhas. Os meninos podem ajudar no que der, sem prejudicar a escola quando tiver." Eu devia ter agradecido ali mesmo, mas o orgulho, aquele orgulho que ainda restava, teimoso, escondido debaixo da fome, me fez hesitar. "Não quero esmola, seu Pedro." "Não é esmola", ele respondeu sério. "É trabalho por teto. A senhora vai suar por isso, pode ter certeza." Foi a sinceridade daquela frase que me convenceu. Não veio com pena, veio com respeito. Caminhamos até a fazenda na carroça dele. Os meninos calados, de tanto cansaço e esperança misturados. A propriedade ficava a 1 légua da vila, cercada por pastos verdes que contrastavam com a terra seca da estrada. Ao longe, avistei a casa grande, branca, de varanda comprida, e mais perto, quase escondido atrás de uma mangueira frondosa, o casebre. Pequeno, simples, mas de pé, com telhado inteiro e uma porta que ainda fechava. Entramos. O cheiro de mofo e abandono tomava conta do lugar, mas eu vi além da poeira, vi paredes que podiam ser lavadas, vi um fogão a lenha que ainda funcionava, vi um teto que não deixaria a chuva cair sobre os meus filhos. Miguel correu para o quintal, rindo pela primeira vez em semanas, perseguindo uma galinha que fugia cacarejando. Aquele riso, Deus, aquele riso, doeu no peito de tanta saudade que eu nem sabia que sentia. Nos dias seguintes, o casebre virou lar aos poucos. Lavei as paredes, Pedro trouxe um colchão de palha novo, Lucas ajudou a consertar a porta do galinheiro e o filho mais velho, o meu Pedro, começou a acompanhar o fazendeiro na lida com o gado, orgulhoso como se aquilo lhe devolvesse algo que a morte do pai tinha tirado. Foi numa noite, sentados na varanda da casa grande enquanto os meninos dormiam, que soube da dor dele.
Perdi minha esposa, Rosa, há 4 anos, tuberculose. A voz saiu embargada, olhando para o nada, para o escuro do pasto. Minha filha, Ana Clara, foi 1 ano depois. Tinha só 6 anos. Não falei nada. Não havia palavra que coubesse naquele tamanho de dor. Só fiquei ali, sentada, deixando o silêncio fazer companhia, do jeito que eu sabia que fazia falta quando a dor é grande demais para caber em frases. Desde então, essa casa ficou grande demais e vazia demais, ele completou, com um sorriso triste. Ouvir os meninos rindo lá fora faz um bem que eu nem sei explicar. A fazenda foi ganhando vida outra vez. Eu cuidava da horta, fazia o pão, cantava baixinho enquanto lavava roupa no córrego, coisa que não fazia desde que José morrera. Os meninos cresciam mais fortes, com o rosto ganhando cor de novo. Pedro, o fazendeiro, voltou a rir, um riso enferrujado no começo, mas cada dia mais solto. Eu não sabia dizer se aquilo era destino ou milagre. Só sabia que, pela primeira vez em muito tempo, dormíamos com o estômago cheio e o teto seguro. E por algumas semanas foi só isso que importou. Mas a vila é pequena, e boca pequena de gente é fogo em capim seco, não demora a se espalhar. Foi na feira de sábado que ouvi pela primeira vez o sussurro. 2 mulheres perto da banca de tecido, cochichando atrás da mão, os olhos me seguindo de rabo de olho. É a viúva que está morando lá na fazenda do Pedro Antunes, sozinha, com os filhos, na terra de um homem viúvo. Deus me livre! Que absurdo! Sem casamento, sem nada. E como toda tempestade no sertão, ela vinha de longe, mas vinha vindo. O murmúrio que ouvi na feira não morreu ali. Cresceu como fumaça de fogo que ninguém apaga a tempo. Comecei a notar os olhares antes das palavras. Na igreja, no domingo, senti as costas de gente virando quando eu passava com os meninos pelo corredor central. Sentei no banco de trás, como sempre fazia desde que cheguei à vila. Mas dessa vez, o silêncio ao redor pesava diferente. Não era o silêncio de respeito, era o silêncio de julgamento. Padre Augusto, homem de voz grave e olhar que media tudo, me chamou depois da missa. Foi educado, mas cada palavra vinha com uma lâmina escondida. Marina, minha filha, o povo anda comentando. Ele juntou as mãos, como quem reza mesmo enquanto acusa. Uma mulher viúva, morando sozinha na terra de um homem também viúvo. A senhora entende como isso parece. Eu trabalho lá, padre. Cuido da casa, dos meninos, das galinhas. Não há nada de errado. Não duvido da sua intenção. Ele suspirou como se aquilo lhe custasse. Mas nesta terra, a aparência pesa tanto quanto verdade, e o Sr. Pedro é um homem respeitado. Não seria bom que o nome dele fosse manchado por comodismo. Saí da igreja com o peito apertado, segurando a mão de Miguel com mais força do que precisava. Lucas, sempre atento, perguntou baixinho: "Mãe, a senhora está triste?" "Não, meu filho, só cansada." Mentira. Eu sabia no fundo que aquilo era só o começo. Nos dias seguintes, o cerco foi se fechando. Dona Zulmira, a mesma que me expulsara da pensão, agora sorria maldosa sempre que me via na feira, como quem sabia de algo que eu ainda ia descobrir. Joaquim, comerciante influente da vila, dono de metade dos armazéns e amigo de longa data de Pedro, foi até a fazenda numa tarde de sexta-feira. Eu estava estendendo roupa no varal quando ouvi as vozes vindas da varanda da casa grande. "Oh, Pedro, você é homem sério. Não pode deixar essa situação continuar." A voz de Joaquim era firme, quase ameaçadora, escondida sob um verniz de amizade. "O povo já fala. Dizem que você está vivendo como se ela fosse sua mulher, sem ser. Isso mancha seu nome, mancha os negócios. Quem vai comprar seu gado se acham que você não tem moral?" Fiquei imóvel, a roupa molhada escorrendo entre meus dedos, o coração batendo forte contra as costelas. "Ela só trabalha aqui, Joaquim. Os meninos precisavam de um teto." Eu sei, mas o mundo não olha para a intenção, olha para a aparência." Uma pausa pesada. "Pensa direito, Pedro. Você já perdeu Rosa.
Perdeu Ana Clara. Quer perder também o respeito que ainda tem nessa vila? Quer ficar sozinho de novo, mas dessa vez sem ninguém para te ajudar quando precisar? Aquela última frase caiu como pedra em poço fundo. Vi, mais tarde naquela noite, o jeito que Pedro andava pela casa. O passo mais lento, os ombros curvados, os olhos fugindo dos meus. O conselho da vila se reuniu no domingo seguinte, depois da missa, na sacristia. Não fui convidada, é claro, mas Pedro me contou com a voz embargada o que tinha se passado. Padre Augusto, Joaquim e mais 3 homens de posses debateram o caso da viúva da fazenda como se eu fosse gado sendo negociado num leilão. Se o senhor não tomar uma atitude, disse um dos conselheiros, segundo Pedro me relatou, o povo vai parar de comprar do senhor, vai parar de vir às suas festas de colheita, vai te isolar, seu Pedro. E o senhor sabe o que é isolamento nessa terra. Ele sabia. Eu via isso nos olhos dele, o medo antigo, aquele que mora fundo, em quem já perdeu tudo uma vez e não suporta a ideia de perder de novo. Passei a noite sem dormir, escutando o vento bater na porta do casebre, o farfalhar seco do capim lá fora, como sussurros de gente que eu não conseguia calar. Rezei baixinho, olhando para o teto, pedindo força. Não para mudar o destino, mas para suportar o que viesse. E veio na manhã seguinte. Pedro apareceu na porta do casebre com o chapéu nas mãos, girando a aba entre os dedos, os olhos vermelhos e evitando os meus. Os meninos brincavam no quintal, ainda sem saber. Marina, a voz dele tremia. Eu preciso que a senhora vá embora. O chão pareceu se abrir sob meus pés. Não porque eu não esperasse, no fundo, eu já sabia que aquele dia chegaria, mas porque doeu de um jeito que eu não tinha preparado o peito para sentir. Entendo, foi tudo que consegui dizer, a voz saindo fina, quase um fio. Não é que eu queira. Ele engoliu seco, o nó na garganta visível. Mas eu tenho medo, Marina, medo de perder tudo que ainda tenho, medo de ficar sozinho de novo nessa terra grande e vazia. Ele estendeu um embrulho de pano pesado de moedas. É o que posso dar. Não é muito, mas ajuda a senhora a recomeçar em outro lugar. Peguei o dinheiro com as mãos trêmulas, sem olhar para ele. Chamei os meninos, arrumei a trouxa de roupa outra vez, a mesma trouxa que eu carregara desde a pensão de Dona Zulmira, como se o destino insistisse em me devolver ao mesmo lugar de onde eu tinha saído. Miguel chorou baixinho, sem entender. Lucas ficou calado, os olhos duros, fixos no chão. Pedro, meu filho mais velho, olhou para o fazendeiro com uma decepção que doía mais que qualquer palavra, porque ele tinha visto naquele homem, por um tempo, algo parecido com um pai. Saímos pela estrada de chão batido, o sol forte castigando nossas costas, a poeira vermelha subindo a cada passo. Eu não olhei para trás, não porque não quisesse, mas porque sabia que se olhasse, não teria forças para continuar andando. Atrás de nós, na varanda da casa grande, Pedro Antunes ficou parado, o chapéu ainda nas mãos, vendo a família que tinha devolvido vida à sua fazenda desaparecer no horizonte poeirento. E foi ali, naquele instante de silêncio pesado, que o verdadeiro peso da escolha começou a cair sobre ele. Mais pesado que qualquer palavra do padre, do conselho ou de Joaquim. A fazenda ficou quieta depois que fomos embora. Foi o próprio Pedro quem me contou isso tempos depois, que o silêncio que tomou conta da casa grande naqueles dias era pior que qualquer barulho de tempestade. As galinhas cacarejavam sem ninguém para dar milho na hora certa. O fogão ficava frio e o casebre, vazio outra vez, parecia um buraco aberto no meio do terreiro. Foi Geraldo quem apareceu primeiro. Geraldo Vieira era amigo de Pedro desde os tempos de criança. Dono de uma propriedade vizinha, homem de poucas palavras, mas de olhar que enxergava fundo. Tinha estado fora, cuidando de um parente doente em outra região, e voltou justamente na semana em que a vila inteira ainda comentava o caso da viúva. Encontrou Pedro sentado na varanda, olhando para o nada, o cachorro velho deitado aos pés, como se sentisse também o peso daquele silêncio.
Ouvi dizer que você mandou a mulher embora, Geraldo disse sem rodeios, encostando o chapéu no parapeito. Pedro nem levantou os olhos. Não tive escolha, Geraldo. O padre, o conselho, o Joaquim, todo mundo em cima de mim. Disseram que eu ia perder o respeito, os negócios, tudo. E perdeu? Pedro ficou calado. Você perdeu, Pedro. Geraldo sentou ao lado dele, a voz firme, mas sem raiva, do jeito que só amigo antigo sabe falar. Só que não foi o respeito que você perdeu, foi a vergonha na cara. Deixou aquela mulher e aqueles meninos voltarem para a rua, de onde você mesmo os tirou, só porque teve medo do que os outros iam falar. Eu tinha medo de ficar sozinho de novo. A voz de Pedro saiu embargada, quase um sussurro. Depois de Rosa, depois de Ana Clara, eu não aguentava pensar em perder mais nada. Geraldo balançou a cabeça devagar, olhando para o horizonte, para o pasto verde que se estendia até onde a vista alcançava. Seu inimigo nunca foi a vila, Pedro. Nem o padre, nem o Joaquim, nem o conselho. Seu inimigo é esse medo que mora dentro de você. E enquanto você deixar ele mandar nas suas escolhas, vai continuar perdendo tudo o que importa. Só que dessa vez com as próprias mãos. O silêncio que se fez ali durou um bom tempo. Pedro me contou mais tarde que sentiu o peito apertar como nunca. Não de dor, mas de vergonha. A vergonha verdadeira, aquela que só aparece quando a gente enxerga com clareza o próprio erro. O que eu faço agora, Geraldo? O estrago já está feito. Geraldo se levantou, caminhou até o parapeito da varanda e ficou olhando para o longe, como quem pesava uma decisão importante. Eu tenho 40 hectares lá na divisa com o rio, terra boa, com nascente própria. Não uso mais aquilo desde que meus filhos foram para a cidade. Ele virou de frente para Pedro, os olhos sérios. Vou te dar a escritura. Você registra em nome dela. Da Marina. Pedro arregalou os olhos. Geraldo, isso é loucura. Você não me deve nada. Não é questão de dever. Ele sorriu, um sorriso triste, mas decidido. É questão de fazer o certo. Para variar, nessa terra onde tanta gente prefere julgar a ajudar. Aquela mulher não pediu esmola nenhuma vez, Pedro. Ela só precisava de uma chance. E você, com medo, tirou até isso dela. Levou 2 dias para Pedro tomar coragem. Foi até a cidade maior, resolveu a papelada, registrou os 40 hectares em meu nome, Marina da Silva, no cartório, com a assinatura de Geraldo como doador e testemunha. Ninguém na vila sabia ainda do que estava por vir. No domingo seguinte, a igreja estava cheia como sempre. Eu não estava lá. Àquela altura, os meninos e eu já tínhamos encontrado abrigo precário numa construção abandonada na beira da estrada. Um antigo rancho de tropeiros que ainda tinha teto e paredes de pé, embora o vento entrasse por todas as frestas. Foi lá que Pedro nos encontrou depois. Mas antes disso, aconteceu o que a vila inteira ainda comenta até hoje. Pedro entrou na igreja no meio da missa, o chapéu na mão, a roupa de domingo, mas o rosto carregado de uma determinação que ninguém tinha visto nele desde a morte de Rosa. Caminhou até o altar diante do padre Augusto, diante de Joaquim, diante de todo o conselho e de toda a vila reunida. Eu preciso falar, disse a voz forte, cortando o silêncio surpreso da igreja. Padre Augusto hesitou, mas fez um gesto para que ele continuasse. E eu quero pedir perdão. Pedro olhou para a congregação inteira, um a um. Não a Deus só, a vocês. E principalmente a uma mulher que essa vila condenou sem nunca ter perguntado a ela o que realmente precisava. Um murmúrio cresceu entre os bancos. Marina não pediu esmola. Ela trabalhou, cuidou da minha casa, dos meus animais e trouxe de volta uma alegria que eu achava que tinha morrido junto com Rosa e Ana Clara. A voz dele tremia, mas não vacilava. E eu, com medo do que vocês iam falar, mandei ela embora com os 3 filhos para a estrada, de volta para a fome, de volta para a vergonha. Joaquim se levantou, o rosto vermelho. Pedro,
Isso não é lugar para... É exatamente o lugar. Pedro o encarou sem recuar. Vocês julgaram uma viúva faminta em vez de estender a mão. Preferiram proteger a aparência a proteger gente. Isso não é fé. Isso é hipocrisia vestida de domingo. O silêncio que caiu sobre a igreja foi pesado como chumbo. Ninguém ousou responder. Marina é mulher honrada, mais honrada que muita gente que anda por essa vila de cabeça erguida julgando o próximo. Ele respirou fundo, como quem juntava a última coragem que lhe restava. E eu pretendo pedir a mão dela em casamento. Se ela ainda quiser me aceitar, depois de tudo que eu fiz. Levantou-se um burburinho geral, alguns de espanto, outros de vergonha silenciosa, porque no fundo, muita gente ali sabia que tinha participado, com o silêncio ou com a língua solta, daquela injustiça. Pedro não esperou resposta de ninguém. Saiu da igreja com o mesmo passo firme com que entrou, montou o cavalo e seguiu estrada afora, direto para o rancho abandonado onde sabia, porque tinha perguntado discretamente a quem soubesse, que eu e os meninos estávamos. O sol começava a baixar no horizonte quando ouvi o som de cascos se aproximando. Lucas foi o primeiro a espiar pela fresta da porta velha. Mãe, é o seu Pedro? Meu coração disparou, entre a raiva que ainda doía e uma esperança que eu não queria admitir que sentia. Pedro desceu do cavalo devagar, como quem tinha medo de assustar até o próprio ar ao redor. Parou diante da porta velha do rancho, o chapéu apertado entre as mãos, os olhos vermelhos de quem tinha chorado no caminho e não escondia mais isso. Eu fiquei parada no vão da porta, os 3 meninos atrás de mim. Miguel espiando por entre minhas pernas, Lucas com os braços cruzados, desconfiado, e Pedro, meu filho mais velho, de queixo erguido, como se quisesse proteger a mãe de mais uma decepção. Marina. A voz dele saiu rouca, engasgada. Eu vim pedir perdão. Não respondi de imediato. Deixei o silêncio pesar, do jeito que ele tinha me deixado pesar naquele dia em que me mandou embora. Eu tive medo, medo bobo, medo covarde. Ele baixou a cabeça. Deixei o julgamento dos outros valer mais que a verdade que eu via com meus próprios olhos. E isso quase custou a única coisa boa que aconteceu na minha vida depois que enterrei minha esposa e minha filha. Vi as mãos dele tremerem ao tirar do bolso do paletó um envelope amarelado, dobrado com cuidado. Isso aqui é a escritura de 40 hectares, terra do meu amigo Geraldo, que ele doou para mim registrar no seu nome. Ele estendeu o papel. É seu, Marina. Só seu. Não é pagamento, não é esmola, não é para te prender a mim nem a ninguém. É para você ter pela primeira vez um chão que ninguém pode tirar de você. Nem eu, nem a vila, nem o medo de mais ninguém. Peguei o envelope com as mãos trêmulas, o mesmo tremor de semanas atrás. Só que dessa vez não era vergonha. Era outra coisa, mais funda, que eu ainda não sabia nomear. Eu não vim só trazer isso. Ele continuou, os olhos marejados encontrando os meus, firmes agora, sem desviar. Eu vim te dizer, na frente de Deus e dos seus filhos, que errei. E que, se você me der uma chance, eu quero passar o resto da vida provando que aprendi. O vento bateu na porta velha do rancho, trazendo o cheiro de terra e de chuva distante, daquelas que anunciam o fim de uma seca. Olhei para os meus filhos. Vi em Miguel os olhos brilhando de esperança de criança, que perdoa fácil, porque ainda não aprendeu a guardar mágoa. Vi em Lucas a cautela, o olhar que media Pedro dos pés à cabeça, decidindo se aquele arrependimento era de verdade. E vi no meu Pedro, o mais velho, um aceno quase imperceptível de cabeça, como quem dizia, eu acredito nele, mãe, mas a decisão é sua. Você me devolveu para a estrada, seu Pedro. Falei, a voz firme, sem gritar, mas sem tremer. Eu já vivi isso antes. Sei o gosto de fome, sei o gosto de vergonha.
E não vou negar que doeu mais vindo de você do que de qualquer estranho. Ele baixou a cabeça, aceitando cada palavra como quem aceita chicote merecido. Mas eu também vi, nesses meses, um homem que chorou a esposa e a filha em silêncio, que devolveu risada para os meus filhos, que trabalhou lado a lado comigo sem nunca me tratar como menos. Respirei fundo. O medo te venceu uma vez. Isso não apaga o resto. Levantei o rosto, encarando ele. Eu vou te dar uma segunda chance, Pedro. Não porque preciso da sua terra, nem do seu nome. Toquei o envelope contra o peito. Mas porque acredito que gente que erra e tem coragem de voltar atrás merece ser ouvida. E porque, se sou sincera, eu também senti falta daquela fazenda, daquela vida que a gente começou a construir. Os olhos dele se encheram de lágrimas que não tentou esconder. Deu um passo à frente, e eu não recuei. Casamos 3 meses depois, numa cerimônia simples na mesma igreja, onde Pedro tinha se ajoelhado diante de toda a vila para pedir perdão. Padre Augusto, ainda encabulado com o próprio silêncio de meses atrás, nos casou com uma humildade nova na voz. Joaquim não apareceu. O orgulho dele, ao que parece, ainda levaria tempo para se curar. Mas Geraldo esteve lá, na primeira fila, sorrindo, como se tivesse recuperado um pedaço de família que nem sabia que tinha perdido. Os 3 meninos ganharam um sobrenome novo, mas nunca esqueceram o pai que os gerou. Fizemos questão disso, de manter viva a memória de José nas orações antes de dormir, nas histórias contadas debaixo da mangueira, nas tardes de domingo. Pedro nunca tentou ocupar aquele lugar. Construiu o dele, devagar, com paciência de quem sabe que amor de verdade não se impõe, se conquista. A fazenda prosperou. Os 40 hectares de Geraldo viraram plantação de milho e feijão, e o gado de Pedro cresceu em número e em fama pela região. Miguel, hoje maior e mais forte, ainda persegue galinhas pelo quintal, rindo do mesmo jeito solto daquele primeiro dia. Lucas aprendeu a lidar com a terra com uma paciência que lembra a minha. E meu Pedro, o mais velho, hoje já reconhecido na vila como rapaz sério e trabalhador, cuida do gado ao lado do padrasto como se sempre tivessem sido pai e filho. Com o tempo, algumas das mesmas mulheres que cochichavam na feira vieram, cabisbaixas, pedir desculpas. Eu as recebi sem rancor. Não porque esqueci, mas porque aprendi, na dureza da estrada, que guardar mágoa é como carregar pedra no bolso. Só cansa quem carrega. Hoje, quando o sol se põe atrás do curral, tingindo o céu de laranja e vermelho, como a terra que um dia cobriu meus pés descalços na miséria, eu sento na varanda da casa grande, a mesma que um dia me pareceu proibida, e penso em tudo que passamos. Aprendi que lar não é parede nem telhado. Lar é o que se constrói com coragem de pedir perdão, com humildade de perdoar e com a certeza de que ninguém se salva sozinho nessa vida. Pedro venceu o medo que o fez de covarde por um tempo. Eu recuperei a dignidade que a fome e a vergonha quase me roubaram. E juntos, sem sabermos direito quando aconteceu, fomos nos salvando um ao outro, dia após dia, safra após safra, no mesmo chão vermelho onde tudo quase se perdeu.